por alguns capítulos tenebrosos do nosso tribunal, que foram posteriormente resolvidos, e essa Câmara Criminal ela vem sendo uma das principais câmaras em relação a respeito, em relação a tratamento, em relação à avaliação de processo. Então é importante trazer isso à tribuna e deixar bem frisado, senhor presidente, que é muito prazeroso sustentar perante a pessoa de Vossa Excelência. Bom, quero cumprimentar da mesma forma o ilustre representante do Ministério Público, doutor procurador, qual tem meu respeito, admiração pelo trabalho extensivo à instituição do Ministério Público, cumprimentar os serventuários, a nossa querida oficial de justiça, colegas, hoje na pessoa de meu pai, doutor Sérgio Lima, demais presentes. Senhor presidente, nobre relator, desembargadora Carla, nós temos aqui uma apelação criminal oriunda da comarca de Santiago. São situações, eu creio que simplórias para se trazer da tribuna, mas que tem um tom específico em relação principalmente à preliminar que for aventada, que é a violação de domicílio, ausência de fundadas razões para fins de atuação em suposto flagrante delitivo. E em um segundo momento, e aí com a manifestação em parecer favorável do Ministério Público, que é em relação à tese alternativa de reconhecimento, caso mantido a condenação, por óbvio, da figura do tráfico privilegiado. Bom, senhor relator, para fins de especificar a Vossa Excelência e talvez trazer aqui um ponto de debate, que eu creio que é importante, quando eu faço a menção à figura preliminar da violação de domicílio, por óbvio que são 3 pontos aqui que eu procurei frisar em sede de razões. Primeiro, quando a autoridade, a Brigada Militar, ela vai àquele local, fica, por óbvio, registrado na situação de ocorrência policial de que receberam uma denúncia anônima de que naquele local haveria a prática do delito de tráfico de entorpecentes. Ao chegar na localidade, o que narra a ocorrência e o que narraram os policiais? Que visualizaram em frente à residência um indivíduo de nome Felipe, o qual estaria recebendo um invólucro, o qual estaria recebendo uma sacola da hora apelante. A grande questão aqui, nobre relator, e que fiz menção em razões, é que quando os policiais eles são ouvidos em juízo, e aí talvez comece essa problemática probatória, existe uma divergência, sendo que um dos policiais afirma de que a ré estaria entregando uma sacola a este usuário, e o segundo policial alega que não saberia dizer qual seria o objeto que estaria sendo entregue. A grande questão aqui, senhor presidente, desembargadora Carla, é que a autoridade policial, quando ela ingressa dentro desta residência afirmando estar em uma flagrância delitiva, não se encontra absolutamente nada dentro dessa residência relativos a objetos vinculados ao exercício de tráfico. Então não se encontra aí uma balança, não se encontra resquícios de substância entorpecente, plásticos, qualquer situação nesse sentido. Inclusive o valor que é encontrado, que é R$800, fora registrado nos autos, que era referente a uma questão de auxílio, de um benefício mensal que recebia a apelante. Mas a grande questão é o seguinte, bom, aí nós estaríamos divergindo da autoridade policial, o qual vem em juízo, e traz essas divergências. Mas o grande ponto que eu trago aqui, desembargador Marco Aurélio, é que o usuário que é ouvido na delegacia, e aqui eu creio que começa a se dar, sim, uma guarida, uma confirmação àquilo que sustenta a defesa, o usuário, quando é ouvido lá no instrumento policial, ele diz claramente que não conhece a apelante, que não foi buscar drogas no local, e quando questionado, não sabia sequer o endereço onde estava e que não sabia o motivo pelo qual foi conduzido à delegacia. Bom, nós podemos pensar da seguinte hipótese, não, procurador. Bom, o usuário pode estar aqui com medo de fazer uma declaração na autoridade policial, pode estar com algum tipo de receio. A grande questão, senhor relator, é que eu fico me questionando por qual motivo a acusação não arrola esse usuário para ser ouvido durante o processo. A denúncia criminal ela é indicada 3 policiais militares como testemunhas,
usuário qual poderia confirmar que lá estava, que poderia justamente ser discutido, olha, o que você estava fazendo lá? Por que o senhor foi conduzido à delegacia? Ele não é sequer arrolado em denúncia. Então, essas divergências existentes da palavra policial que poderiam configurar essa situação de flagrante, ao meu ver defensivo, essa dúvida ela tem que ser favorável à ré. Porque nós estamos diante de uma flagrante violação do domicílio. Flagrante violação. Legítima aqui. Na verdade, ilegítima a atuação do Estado. Mas caso o entendimento de Vossas Excelências ele seja ultrapassado na questão preliminar, eu rogo vênia a Vossa Excelência, destacando que a tese sobre a prática de tráfico de entorpecentes, ela é eminentemente de insuficiência probatória. Eu não tenho nenhuma investigação trazida pela autoridade policial responsável por tal, que é a Polícia Civil, porque nós vamos ter que, mais uma vez, discutir questões atinentes a competências. A Brigada Militar não tem competência investigatória. Não tem. A competência da Polícia Militar é ostensiva. Ah, mas se tem setor de investigação, se tem setor de inteligência, isso é questão meramente administrativa interna. Compete à Polícia Civil trazer um relatório investigativo. Não veio aos autos. Obviamente que respeitando o entendimento diverso de Vossa Excelência. Então, o que nós temos aqui? Ah, mas a recorrente, o marido dela é envolvido com traficância. Isso não é elemento de prova algum. Na verdade, isso inclusive no atual cenário soa como estranho que a autoridade judiciária, quando em sentença, traga isso como um argumento vinculativo de exercício de crime, de tráfico. Ah, mas o marido dela é envolvido com tráfico. Mas e aí? O que isso me diz? Nada. Para fins de exame probatório, absolutamente nada. Bom, caso os senhores e a senhora ultrapasse esse entendimento relativo ao mérito, fiz todo o trabalho destacado em razões defensivas daquilo que eu entendo como insuficiente. Mas, senhor presidente, nobre procurador, rogando vênia, inclusive, a posição do Ministério Público em sede de parecer. O Ministério Público fora favorável no parecer pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. E aqui, doutor relator, este tráfico privilegiado, caso assim a Câmara entenda, caso Vossa Excelência se manifeste nesse sentido, ele tem que ser num grau máximo de redução. Porque quando do exame da certidão de antecedentes policiais à época dos fatos, a senhora acusada, ora apelante, ela não havia nenhum registro policial de processo criminal. Absolutamente nada, totalmente primária. A quantidade de substância entorpecente ela é ínfima.